Olá. Olha, o diabetes hoje atinge muita gente no Brasil, né? São mais de 16 milhões de adultos. É número pra caramba. Coloca a gente ali no topo do ranking mundial. E aí sempre surge aquela dúvida. Tá, além do tratamento médico, que é fundamental, será que tem alguma coisa na natureza, sei lá, uma planta, um alimento, que pode dar uma ajuda para controlar o açúcar no sangue? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos dar uma olhada no que a ciência e também o que o pessoal já sabe, né, o conhecimento popular. Dizem sobre algumas plantas e alimentos específicos aqui do Brasil. A gente se baseou em revisões científicas, comentários de especialistas. A ideia é tentar separar o que é mito do que realmente tem algum fundo de verdade, né? Queremos entender o potencial disso tudo, como que age no corpo e, muito importante, que cuidados a gente precisa ter. E ó, só para deixar bem claro, estamos falando de ajuda complementar, tá? Algo para somar, nunca para substituir o médico e os remédios. Beleza, então bora mergulhar nisso. O Brasil tem essa cultura forte, né, de usar planta para cuidar da saúde. É uma coisa que vem de família, passa de geração para geração. É tão parte da nossa cultura que até o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, reconhece isso. Desde 2006 tem a fitoterapia lá, nas práticas integrativas e complementares. Exatamente. Essa conexão é muito forte. Quem nunca ouviu a avó ou um amigo falar: ah, toma um chá de pata de vaca, ou come um pouco de jambolão que ajuda a baixar o açúcar. E não é só impressão, não. Quando você olha os estudos, as revisões científicas que compilam esse uso popular, essas duas plantas sempre aparecem com destaque. A Bauhinia forficata, que é a pata de vaca, e o Syzygium cumini, o jambolão, são as campeãs de menção, sabe? No Brasil todo. Puxa, que interessante. E aí vem a pergunta, né? A ciência já conseguiu confirmar se essa fama toda tem base? Tem estudo mostrando que funciona mesmo? Então, a ciência está correndo atrás para entender isso melhor. No caso da pata de vaca, a Bauhinia forficata, a maioria dos estudos que a gente tem ainda são os chamados pré-clínicos. Pré-clínicos, o que seria isso? São estudos feitos em laboratório, com células ou em animais. Ainda não são aqueles testes grandes em muitas pessoas, sabe? Esses estudos iniciais, eles sugerem sim um efeito de ajudar a baixar a glicose. Parece que tem a ver com as substâncias chamadas glicosídeos, tipo derivados do canferol e da quercetina, que ficam principalmente nas folhas. É a parte que o pessoal mais usa mesmo. Ah, entendi. E também tem indícios de ação antioxidante, o que é bom. Mas, assim, é preciso ter calma. Alguns estudos mostram resultados um pouco diferentes e a gente ainda precisa de mais pesquisa em humanos para ter certeza, para bater o martelo sobre como funciona direitinho no nosso corpo. Certo. E o jambolão? Segue a mesma linha? É, bem parecido, sim. O Syzygium cumini, o jambolão, também tem estudos pré-clínicos apontando para esse efeito hipoglicemiante, de baixar o açúcar. E uma coisa bem legal nele é a ação antioxidante. Antioxidante é sempre bom, né? Mas para o diabetes tem uma importância especial. Tem sim, muita, porque o açúcar alto no sangue causa um estresse oxidativo. É como se as células fossem enferrujando, sabe? E isso, a longo prazo, causa as complicações do diabetes, como problema nos olhos, nos nervos, nos rins. Então, se o jambolão ajuda a combater essa ferrugem, essa ação antioxidante, isso é muito relevante. Nossa, faz todo sentido. E tem até umas pistas de que ele poderia influenciar como o fígado guarda e libera o açúcar, o glicogênio. De novo, são as folhas a parte mais usada e estudada nesses testes iniciais. É fascinante ver a ciência tentando decifrar o porquê dessas plantas serem tão usadas há tanto tempo, né? É verdade. Então, essas duas são as mais famosas, com essa base popular forte. Mas a ciência ainda está, digamos, investigando mais a fundo em humanos. Mas e outras plantas? As fontes que você viu mencionam mais alguma coisa? Ouvi falar de uma tal de insulina vegetal. Sim, mencionam. A Cissus cicioides, que o pessoal chama de insulina vegetal, aparece bastante também. E para essa a gente já tem alguns dados clínicos um pouco mais diretos, feitos em pessoas. Tem os estudos de fase 2, que é uma etapa já com humanos, sabe?
Eles deram o chá das folhas dessa planta para pessoas com diabetes tipo 2 e também para quem tinha intolerância à glicose. E o que aconteceu? Mostraram uma redução bem significativa do açúcar no sangue. E o pico do efeito, o momento que baixou mais, foi umas 2 horas depois de tomar o chá. Opa, por isso o nome insulina vegetal então, porque baixa o açúcar. Mas ela age igual à insulina do corpo ou aquela injetável? Então, aí que tá o pulo do gato. É um detalhe bem interessante. Esses mesmos estudos viram que a Sisu-Siquioides baixou a glicose sim, mas ela fez isso sem forçar o pâncreas a liberar mais insulina do que o normal. Ué, como assim? Pois é, isso sugere que o mecanismo dela é diferente. Ela não age simplesmente mandando o pâncreas trabalhar mais, como alguns remédios fazem. O jeito exato como ela funciona ainda está sendo estudado, mas não parece ser pela liberação de insulina. Talvez mexa na forma como as células usam a glicose ou em outras vias metabólicas. Que curioso. Quer dizer, o resultado final é parecido, a glicose baixa, mas o caminho para chegar lá é outro. Exatamente. Mostra como a natureza pode ter soluções, digamos, criativas. Muito interessante mesmo. E a estévia? Todo mundo usa como adoçante, né? Stevia rebaudiana. Ela tem algum papel além de adoçar 100 calorias? Tem, sim. Ela entra nessa história também e de um jeito bem interessante. Além de ser uma ótima opção de adoçante natural, sem calorias, alguns estudos estão começando a sugerir que a estévia pode ter benefícios para o metabolismo. Existem pistas, por exemplo, de que ela poderia diminuir a produção de açúcar que o nosso próprio fígado faz, a tal da gliconeogênese. Parece que ela mexe na expressão de um gene específico, o PEPEC. Nossa. E tem mais. Pesquisas em modelos animais, por enquanto, indicam que ela talvez possa até ajudar a recuperar a saúde das células beta lá no pâncreas. São elas que produzem a insulina, né? Que incrível. E uma vantagem grande da estévia é que o risco dela causar hipoglicemia, aquelas quedas perigosas de açúcar, é bem baixo. Bom saber. E olha, tem ainda um outro grupo de plantas que as pesquisas mencionam com um mecanismo talvez diferente. Plantas como o Chrysobalanus icaco, que é o abajeru, a Myrcia multiflora, conhecida como Pedra umica, e até a casca da romã, a Punica granatum. Abajeru, Pedra Ca, nomes bem brasileiros, né? Sim, e a linha de pesquisa com elas sugere que elas poderiam funcionar meio como porteiros lá no intestino, dificultando a entrada, a absorção do açúcar que a gente come. É mais uma estratégia interessante que a natureza talvez ofereça. Caramba, quanta coisa. É um arsenal de possibilidades, né? Bom, saindo um pouco das plantas e chás, vamos para a comida mesmo, para o prato do dia a dia. Que alimentos as fontes destacam para ajudar no controle do diabetes? A aveia sempre está nessa lista, né? A aveia é um clássico, e com boa razão científica. O segredo dela está numa fibra solúvel chamada beta-glucana. Beta-glucana. Isso. Quando a gente come aveia, essa fibra forma tipo um gel no estômago e no intestino. E esse gel faz com que a digestão e a absorção do açúcar dos alimentos fiquem mais lentas. Ah, tipo, segura a onda do açúcar. Exatamente. Evita aqueles picos de glicose que acontecem logo depois de comer. E fora isso, a aveia é super nutritiva, né? Tem magnésio, fósforo, zinco, vitaminas do complexo B. Tudo importante para o metabolismo funcionar direitinho. Legal. E a canela? Sempre vejo recomendarem junto com a aveia. Pois é, a canela é outra figurinha carimbada. Alguns estudos sugerem que ela pode dar uma forcinha para a insulina funcionar melhor. É como se ela deixasse as células mais atentas para receber a insulina, sabe? Melhora a sensibilidade. Além disso, a canela é rica em polifenóis. São antioxidantes poderosos que ajudam a combater aquele enferrujamento das células que a gente falou. E ainda tem uma leve ação antimicrobiana. Uma pitadinha no mingau de aveia, na fruta, no iogurte já contribui. Boa. E falando em controlar a chegada do açúcar, as fontes também batem muito na tecla das leguminosas, né? Tipo feijão, lentilha, grão de bico. E também daqueles vegetais que não têm muito amido,
como brócolis, couve, espinafre. Com certeza, as leguminosas são ótimas. Elas combinam duas coisas muito boas: fibras e proteína. E essa dupla também ajuda a desacelerar a digestão e a liberação do açúcar no sangue. E aquela dúvida clássica do brasileiro: arroz com feijão pode para quem tem diabetes? Pode, claro que pode. Não é proibido, não. O segredo, como quase tudo na alimentação, é o equilíbrio. Porções moderadas, um prato colorido, variado. O feijão, na verdade, até ajuda a diminuir o impacto do arroz na glicemia. O problema é exagerar na quantidade ou juntar com um monte de outras fontes de carboidrato no mesmo prato. Mas a dupla em si, com moderação, é super bem-vinda. Ufa, que alívio para muita gente. E os outros vegetais, os não amiláceos? Ah, esses são liberados. Brócolis, couve-flor, espinafre, abobrinha, pimentão, alface, rúcula, todas as folhas verdes. Pode comer à vontade. Eles têm pouquíssimas calorias, quase nada de carboidrato, mas são cheios de fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes. Eles ajudam a encher o prato, dão saciedade, ajudam a controlar a fome e a quantidade total de comida que a gente come. Devem ser a maior parte do prato, na verdade. Ótimo. Para fechar essa parte de alimentos e bebidas, as fontes mencionaram também o chá verde e um tal de chá de oolong. O que eles têm de especial? O chá verde já é bem conhecido, né? Ele é famoso por ser rico em antioxidantes, principalmente as catequinas e flavonoides, que protegem nossas células. Alguns estudos, tanto observacionais quanto alguns ensaios clínicos, sugerem que quem toma chá verde regularmente pode ter níveis de glicose um pouco mais baixos e uma melhor ação da insulina. E esse oolong? Nunca ouvi falar muito. O chá de oolong é menos comum aqui no Brasil. Ele fica ali no meio termo entre o chá verde e o chá preto, em termos de oxidação das folhas. As pesquisas ainda estão começando, mas tem uma linha interessante. Ele poderia aumentar os níveis de um hormônio chamado adiponectina. Esse hormônio ajuda a regular como a gente usa a energia e também a sensibilidade à insulina. Uma forma de preparo que as fontes sugerem é usar umas 5 gramas das folhas secas para meio litro de água fervida. Deixe em infusão por uns 5 minutos, tomar algumas xícaras ao dia, talvez depois das refeições, pode ser uma opção a se considerar. Certo. Nossa, quanta informação interessante. Vimos plantas tradicionais, alimentos do dia a dia, chás. Mas aí a pessoa que está ouvindo pensa, tá, legal, mas como eu uso isso na prática? Se eu quiser algo que ajude a controlar a glicose mais rápido, quase que na hora, tem alguma dica mais imediata? Tem sim. E uma das mais básicas, mas que faz uma diferença enorme, é algo que a gente esquece. Beber água. Beber água na quantidade certa. Água? Parece simples demais. Parece, né? Mas tem uma lógica por trás. Quando a gente está desidratado, o sangue fica mais grosso, mais concentrado. E isso inclui o açúcar. A concentração de glicose sobe. E piora, se o açúcar já está alto, os rins tentam jogar esse excesso fora pela urina. Só que para fazer isso, eles precisam levar água junto. Resultado, a pessoa faz mais xixi, perde mais líquido e fica ainda mais desidratada. Vira um ciclo vicioso perigoso. Nossa, não tinha pensado nisso. Lembra daquela história antiga que contavam das formigas irem no banheiro de quem tinha diabetes? É por isso. A urina ficava doce. O próprio nome diabetes mellitus vem daí, sabia? Diabetes vem do grego, significa algo como passar através, como um sifão, por causa da urina excessiva. E mellitus vem do latim, significa doce como um mel. Que loucura. Então, beber água ajuda a diluir o açúcar no sangue e facilita o trabalho dos rins de eliminar o excesso sem desidratar tanto. Uma conta rápida para ter uma ideia de quanto beber é pegar seu peso em quilos e multiplicar por 30. O resultado dá a quantidade em mililitros por dia. Ah, tipo 70 quilos vezes 30. Dá 2.100 mililitros ou 2,1 litros. E isso é uma base. Claro, quem tem problema nos rins precisa seguir orientação médica específica sobre líquidos, tá? Mas para a maioria das pessoas, essa conta ajuda. E isso até explica porque às vezes um chá simples, sem nenhuma propriedade especial, parece ajudar. Pode ser simplesmente o efeito da hidratação. Faz todo sentido. Hidratação é chave.
Outra dica prática que surgiu nas fontes foi a de fazer um exercício leve logo depois de comer. Como é isso? É outra estratégia ótima e com efeito rápido. Uma caminhada leve, coisa de 10, 15 minutinhos, logo depois das refeições principais, tipo almoço ou jantar, pode ajudar bastante. E por quê? O mecanismo é direto. Para se movimentar, os músculos precisam de energia. E de onde eles tiram essa energia rapidinho? Da glicose que está circulando no sangue, aquela que acabou de chegar da refeição. É como se os músculos chamassem o açúcar para dentro deles para usar como combustível. Que inteligente, usa o açúcar que acabou de entrar. Exato! É uma forma de aproveitar essa glicose disponível. E como saber se a caminhada é leve? Um jeito fácil é o teste da conversa. Se você consegue caminhar e conversar ao mesmo tempo, sem ficar muito ofegante, a intensidade está boa para esse objetivo. Ah, legal. É diferente de um treino mais pesado, tipo musculação. Musculação é excelente para o controle do diabetes a longo prazo, para melhorar a sensibilidade à insulina, mas logo depois de comer, o corpo está mais focado na digestão. Uma caminhada leve é perfeita para esse momento. Caminhar depois de comer. Anotado. Simples e parece eficaz. E voltando para a comida. Você falou muito das fibras. Além de escolher alimentos ricos em fibras, tem algum truque para turbinar esse efeito? Tem sim. Um jeito fácil é adicionar sementes ricas em fibras nas refeições. Por exemplo, jogar uma colher de sopa de chia ou de linhaça moída, melhor moída para absorver melhor por cima da fruta, no iogurte, na salada, ou até misturar um pouquinho no arroz com feijão, por que não? Chia, linhaça? Isso. Elas são super concentradas em fibras solúveis, que formam aquele gel que a gente falou. Isso ajuda a segurar ainda mais a absorção do açúcar, diminui o índice glicêmico da refeição inteira. A liberação da glicose fica mais suave, sem aqueles picos. Ótima dica. E veja como essas dicas práticas, beber água, caminhar, adicionar fibras, acabam se conectando com aqueles mecanismos mais complexos que a gente viu nas plantas medicinais, né? Algumas plantas parecem estimular o pâncreas, outras ajudam o músculo a pegar a glicose, outras bloqueiam a absorção no intestino e muitas agem como antioxidantes. São várias frentes de ação. Perfeito. Exploramos bastante o potencial, as dicas práticas, mas agora a gente precisa entrar na parte séria, né? Onde a atenção tem que ser redobrada. Reforçar mais uma vez. Tudo isso é complemento, não é cura. Não é para largar o tratamento de jeito nenhum. Exatamente. Esse ponto é crucial, o mais importante de toda a conversa. As próprias revisões científicas que a gente usou como base fazem questão de alertar para os riscos e as limitações. Primeiro, aquela ideia de que, é natural, não faz mal, é um mito perigosíssimo. É verdade. Existe risco de toxicidade, sim. Usar a dose errada, preparar do jeito errado, usar a parte errada da planta. Ou pior, usar um produto sem garantia de qualidade que pode estar contaminado com agrotóxico, metal pesado ou nem ser a planta que diz ser. Tudo isso pode causar problemas sérios, inclusive danos no fígado, a tal da hepatotoxicidade, que já foi relatada com algumas plantas. Nossa, sério? Problema no fígado? Sim, é preciso muito cuidado com a origem e a qualidade do que se consome. Segundo ponto, muito importante, interações com os remédios. Quase todo mundo com diabetes toma algum medicamento, né? Metformina, glibenclamida, insulina. Sim, a maioria. Usar plantas medicinais ao mesmo tempo pode dar problema. A interação mais perigosa é a planta também ter um efeito de baixar o açúcar. Aí você soma o efeito da planta com o efeito do remédio. O resultado pode ser uma hipoglicemia grave, uma queda muito forte de açúcar que pode até levar ao coma. Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério. E o problema é que a gente ainda sabe pouco sobre essas interações. Faltam estudos específicos para mapear quais plantas interagem com quais remédios e como. Terceiro ponto, falta padronização e pesquisa de qualidade em humanos. Como a gente viu, muitos estudos ainda são pré-clínicos. Precisamos desesperadamente de mais ensaios clínicos bem feitos, com grupo controle, comparando com placebo, em um número grande de pessoas para ter certeza dos efeitos, para definir doses seguras, para entender os mecanismos direitinho. Entendi. Falta mais ciência robusta, né? Exato. E essa falta de prova científica forte é um dos motivos
que as fontes até apontam para um certo ceticismo de parte da comunidade médica. Além, claro, da falta de formação específica sobre fitoterapia nas faculdades. E só para martelar de novo, nada disso, absolutamente nada substitui a base do tratamento, que é o quê? Mudança de estilo de vida, comer bem, fazer exercício, controlar o peso e os medicamentos que o médico prescreveu quando são necessários. Fitoterapia, alimentos funcionais, tudo isso entra como ajuda, como coadjuvante, nunca como ator principal. Fundamental deixar isso claro. E só mais um detalhe sobre cura ou remissão do diabetes tipo 2. É possível? Sim, em alguns casos é. Principalmente quando a pessoa descobre o diabetes bem no comecinho e consegue uma perda de peso muito grande, tipo mais de 15% do peso corporal. Seja com mudança radical de hábitos, seja com cirurgia bariátrica. Ah, então existe essa possibilidade? Existe, mas não é regra, não é garantido para todo mundo. E mesmo quem consegue entrar em remissão, precisa continuar acompanhando com o médico. Qualquer mudança no tratamento, qualquer suspensão de remédio tem que ser decidida junto com o médico, jamais por conta própria, pelo amor de Deus. Recado mais que dado. Importantíssimo. Bom, para a gente ir amarrando a nossa conversa, vamos recapitular os pontos-chave, então. A gente viu que o Brasil tem esse conhecimento tradicional riquíssimo, né? Plantas como pata de vaca, jambulão, que tem um potencial aí como ferramentas de apoio no diabetes. Vimos também que alimentos do dia a dia, como aveia, canela, as leguminosas, os vegetais sem amido, são super importantes, principalmente por causa das fibras. E que os jeitos como essas plantas e alimentos agem são variados, né? Alguns atrasam a absorção do açúcar, outros melhoram como a insulina funciona, outros protegem as células e, claro, aquelas dicas práticas. Beber água direitinho e dar uma caminhada depois de comer, coisas simples que têm um efeito real e rápido. Isso. E a mensagem final, o resumo da ópera é: use esses recursos naturais com inteligência, com responsabilidade. Sempre como um complemento ao tratamento médico. E, se possível, converse com um profissional. Fale com seu médico, com um nutricionista, até com um farmacêutico. Pergunte sobre qualquer planta, qualquer suplemento que você esteja pensando em usar, principalmente se você já toma outros remédios. É essencial para evitar problemas. Tem que ter cautela, ficar ligado nos riscos, toxicidade, interações e ter consciência de que a ciência ainda tem um caminho a percorrer para validar tudo isso com segurança. O saber popular é valioso demais, mas a ciência é fundamental para filtrar, confirmar e garantir que seja seguro. Perfeito. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma reflexão para todo mundo que acompanhou a gente, pensando em toda essa biodiversidade incrível que a gente tem no Brasil e nesse conhecimento tradicional tão rico. Como será que a gente pode construir pontes melhores entre a ciência e o nosso sistema de saúde? Como a gente pode integrar essas terapias naturais de um jeito que seja seguro, que seja eficaz, que tenha comprovação científica, mas que também respeite a nossa cultura? E que, acima de tudo, coloque a segurança e o bem-estar de quem vive com diabetes em primeiro lugar. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. Muito obrigado pela companhia nessa análise.